Olá pessoal, Márcio Coach aqui e hoje, dia 21 de março de 2025, sejam todos muito bem-vindos. Meus amigos, os cúmplices de Alexandre de Moraes serão alcançados pela Lei Magnitsky. Tudo isso e muito mais é o que nós veremos nesse vídeo, então vamos pra cima, valeu! Eu peço desde já que você curta e também se inscreva em nosso canal. Olá pessoal, Márcio Coach aqui e hoje, sexta-feira, e eu desejo que essa sexta-feira seja muito abençoada para vocês. E eu quero desejar a todos um bom dia, onde quer que vocês estejam. Um abraço para todo mundo que deixa o seu comentário aqui embaixo, principalmente para São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, enfim, todo o Brasil e para várias pessoas de diversos lugares do mundo, o meu muito obrigado mais uma vez. Meus amigos, e antes então de entrarmos na matéria principal deste vídeo, nós queremos falar sobre dois julgamentos que estão em andamento. E o primeiro é dessa moça aqui, que no dia 8 de janeiro de 2023 estava, infelizmente, naquela manifestação em que quebraram tudo lá em Brasília, e essa moça foi responsável por escrever a frase "Perdeu Mané" nessa escultura que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal. E no dia de hoje, Moraes votou e já pede para ela 14 anos de prisão e, enfim, muito provavelmente esse posicionamento será seguido pelos demais ministros. 14 anos por ter escrito nessa estátua a frase "Perdeu Mané". E um outro julgamento que também está em andamento no momento em que eu gravo esse vídeo é o de Carla Zambelli, a deputada federal, e Gilmar e Carmen Lúcia, ministros do Supremo Tribunal Federal, votam já para condenar Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão. E os crimes atribuídos a Carla Zambelli são crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. E muito provavelmente, infelizmente, Zambelli pegará pelo menos 5 anos e 3 meses de reclusão. E enquanto alguns são condenados, outros que deveriam ser condenados são praticamente absolvidos. E, na verdade, trancada a ação penal por Gilmar Mendes. E aqui a CNN Brasil diz o seguinte: Gilmar Mendes tranca a ação contra Doleiro na operação Fatura Exposta. E essa então é uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, que significa já praticamente uma absolvição desse investigado. Além disso, se você pesquisar por aí, vários traficantes, várias pessoas sequer responderam à ação penal e também sequer foram condenados. No entanto, meus amigos, no dia de hoje, uma matéria que vai alegrar o nosso coração é que sanção a Moraes deve se estender a cúmplices, diz deputado dos Estados Unidos. Eu creio que você ficou muito feliz com essa matéria e com certeza até abriu um sorrisinho no canto do rosto. E agora nós vamos analisar o que está acontecendo lá nos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes e seus comparsas. E segundo consta aqui no Metrópolis, sanção a Moraes deve se estender a cúmplices, diz deputado dos Estados Unidos, e vamos falar então um pouco sobre o que escreveu Paulo Capelli aqui no site Metrópolis. Ai, o ministro me mandou essa figurinha. Eu tô adorando esse negócio de figurinhas. A situação está sob controle, só não sabemos de quem. Porque isso é incrível, é isso. A situação está sob controle em todas as áreas. Só não sabemos de quem. Segundo consta, parlamentares dos Estados Unidos querem estender as sanções já discutidas contra Alexandre de Moraes a cúmplices do ministro. Mas quem serão então esses cúmplices? E a gente vai falar disso mais adiante. Como vocês viram, no vídeo de ontem nós falamos que 2 deputados mandaram uma carta para Donald Trump, e esses deputados são Maria Elvira Salazar e também McCormick, e eles subscrevem essa carta pedindo a Donald Trump que aplique a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. E como vocês também sabem, a aplicação da Lei Magnitsky significa então a pena de morte financeira a determinada pessoa, e no caso contra Alexandre de Moraes. Mas o que esta carta fala em relação aos cúmplices de Alexandre de Moraes? E segundo consta aqui na matéria, Moraes e os que o apoiam devem enfrentar consequências reais
diz o documento. E essa é a primeira vez que políticos dos Estados Unidos admitem publicamente haver outras autoridades brasileiras na mira além de Alexandre de Moraes. Então, meus amigos, o que nós denotamos até aqui é que não apenas Alexandre de Moraes, mas outras autoridades sofrerão as sanções desta lei. E aqui eu já posso citar alguns, como por exemplo, o delegado Fábio Chor da Polícia Federal e também o Procurador-Geral da República, Gonê. Mas e você? Quem que você acha que será atingido então por essa lei por ser cúmplice de Alexandre de Moraes? Comenta aqui embaixo. E sobre isso, o deputado Rick McCormick disse o seguinte: a deputada Maria Elvira Salazar e eu enviamos uma carta à Casa Branca pedindo o uso global Magnitsky Act, ou seja, a aplicação da lei Magnitsky, para tomar medidas decisivas contra o juiz autoritário da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, e potencialmente contra seus cúmplices nessas violações de princípios democráticos e direitos humanos. Nós encorajamos fortemente nossos colegas no Congresso e no Senado a se juntarem a nós. E essas são palavras do deputado Rick McCormick, do Partido Republicano. E essa parte da matéria diz então quem serão os potenciais candidatos a serem atingidos pela lei Magnitsky. E isso é o que diz Paulo Capelli aqui nessa matéria. Vejamos: as sanções analisadas pelo Congresso dos Estados Unidos e pela Casa Branca podem afetar autoridades brasileiras como ministros do STF que atuam na primeira turma. E aqui está então uma foto desses ministros que atuam junto com Alexandre de Moraes na primeira turma, dentre eles Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Também, meus amigos, poderão ser atingidos os juízes auxiliares de Alexandre de Moraes e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, que nós já falamos, e por fim, delegados da Polícia Federal, tais como Fábio Chor e outros. No entanto, a matéria também lembra que esses nomes deverão ser definidos pelo Departamento de Estado norte-americano, que estabelecerá um prazo para apontar quem apoiou decisões que teriam violado questões de direitos humanos e violado a jurisdição dos Estados Unidos. E pessoal, a respeito de quem será ou não atingido, há vários meses o jornalista Paulo Figueiredo já havia nos alertado, dizendo que há uma lista com esses nomes prontinha para ser sancionada e inclui, além desses que nós já citamos, vários outros. No entanto, essa lista até hoje não foi disponibilizada. E no dia de hoje, o próprio jornalista Paulo Figueiredo comentou essa matéria dizendo o seguinte: mas é claro que vai se estender. E aqui ele então reitera que a aplicação dessa lei não será somente destinada a Alexandre de Moraes, mas que vai atingir também seus cúmplices. E ele prossegue dizendo o seguinte: na pior das hipóteses, será ferramenta de justiça social que eles tanto gostam. E ele pergunta: o que vocês acham? Quem devem ser os primeiros da lista depois de Alexandre? E eu faço essa pergunta para você também. Quem que você acha que deve ser o primeiro da lista depois de Alexandre de Moraes? Comenta aqui embaixo, põe o nome desse encardido aqui, porque nós queremos ler a sua mensagem. Meus amigos, então os cúmplices de Alexandre de Moraes serão todos enquadrados nessa lei e sofrerão as sanções. E dentre essas sanções está o cancelamento imediato dos vistos, o confisco de todos os bens nos Estados Unidos e outras sanções. A única coisa que eu sei, meus amigos, é que eu não serei atingido por essa lei porque, graças a Deus, até agora, eu não violei nenhum direito humano. No entanto, muita gente graúda lá de Brasília deve estar preocupada com tudo isso e a gente vai ver. Quem ri por último, ri melhor, não é mesmo? Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Valeu! Ai, o ministro me mandou essa figurinha. Eu tô adorando esse negócio de figurinhas. A situação está sob controle, só não sabemos de quem. Porque isso é incrível, é isso. A situação está sob controle em todas as áreas. Só não sabemos de quem.